Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto de cinemática vetorial, que é a aceleração vetorial média. Então vamos lá. Então vamos supor aqui que eu tenho um corpo que está executando aqui um movimento circular, e ele passa aqui pelo ponto número 1. Nesse ponto número 1, obviamente, eu posso determinar o meu vetor velocidade. E aí você lembra da teoria que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, tá? Então ele está executando o movimento assim, ó, para lá. Então nesse caso o vetor, né, é tangente à trajetória neste ponto, tá? E claro, perpendicular ao raio da trajetória. Bom, agora ele se deslocou para o ponto 2. E no ponto 2 você vê que o vetor ele acaba entortando, né? Ele acaba mudando a sua direção e sentido. E mais uma vez, né, obedecendo a regra, ele é tangente à trajetória e perpendicular ao raio da trajetória. Tudo bem? Bom, o que mais? Lá da definição, né, de aceleração vetorial média, você viu que a aceleração ela é o vetor variação de velocidade sobre o tempo. E aqui que cai uma pegadinha que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Primeiro é o seguinte, ΔV vai ser, no caso, o vetor no ponto final menos o vetor no ponto inicial, certo? V2 menos V1. Tudo bem? Só que cuidado, isso aqui é uma subtração de vetores. Se você assistiu já a aula de subtração de vetores, você sabe que quando eu subtraio vetores, é a mesma coisa que eu somar com o oposto do segundo, tá? Então, por exemplo, aqui o V2 é o primeiro. Então, esse cara aqui, eu vou repetir ele, tá? Agora, aqui é menos V1. Menos V1 é o vetor oposto de V1. E o que é o vetor oposto? É simplesmente o mesmo vetor com sentido contrário. Então, aqui, como está para cima, esse vetor oposto vai estar para baixo. Vamos desenhá-lo. Aqui, ó, desenhei o vetor oposto de V1, tá? E aí, obedecendo a regra da soma, né, a regra do polígono, a gente está pegando aqui, ó, o início do vetor, né, do primeiro, o final dele, e juntando o final do primeiro vetor com o início do segundo vetor, tá? E agora, resultante, o que vai ser a resultante? O que vai ser o ΔV? O ΔV vai ser eu ligar, né, esse primeiro vetor até o final do segundo vetor. Então, eu tenho aqui meu ΔV, tá? Então, isso aqui é uma pegadinha, tá? Porque muita gente não faz essa inversão aqui e coloca o vetor oposto ao segundo que a gente tem aqui. Tudo bem? E aí, claro, né? Como o tempo é uma grandeza escalar, não é vetor, a aceleração ela vai ter o mesmo sentido e a direção dessa variação da velocidade. Então, se a variação da velocidade deu na diagonal para baixo, a gente vai ter aceleração total também na diagonal para baixo. Tá legal? Isso aqui já caiu em questões e é pegadinha do malandro, né? Porque as pessoas esquecem de inverter esse vetorzinho aqui. Tudo bem? Bom, agora continuando. Quando você tem, por exemplo, um vetor aceleração, né, dentro de um movimento circular, tá? Esse vetor aceleração aqui, como ele está torto, ele pode ser decomposto em dois vetores. Um no eixo do x e outro no eixo do y. Então, vamos lá. No eixo do x, essa projeção aqui é chamada de aceleração tangencial, tá? Então, o que a aceleração tangencial faz? Ela modifica o valor numérico da velocidade. Então, se você está executando esse movimento assim, ok? E esse vetor está apontando para a direita, então significa que a velocidade do seu corpo está aumentando na curva, tá? Você está andando de bicicleta, você entrou na curva e de repente você deu uma aumentada na sua velocidade enquanto você faz essa curva. Então, o vetor aceleração tangencial está apontando para a direita. Caso você estivesse fazendo essa curva, esse movimento assim, ó, nesse sentido, e você estivesse freando dentro da curva, ou seja, diminuindo a sua velocidade, essa aceleração tangencial teria que estar para a esquerda. E claro que esse vetor aqui também seria outro, tá? Mas a sua aceleração estaria para a esquerda. Tudo bem? E agora fazendo a projeção no eixo do y, pegando um pedaço desse vetor e transportando para y, eu tenho esse vetor que aponta para o centro da curva.
E aí você conhece esse cara, né? Esse cara é chamado de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela não modifica a velocidade. Ela modifica a direção e o sentido do vetor velocidade, tá? No popular, ela entorta o vetor, como a gente viu no slide anterior. E claro, a aceleração centrípeta é calculada por aquela fórmula que você conhece, velocidade ao quadrado divididos pelo raio da curva, tá? Então, recapitulando, esse vetor aceleração total nada mais é do que uma soma desses dois vetores. A aceleração tangencial, que muda o valor numérico da velocidade, e a aceleração centrípeta, que entorta o vetor velocidade. Ok? Então, aqui, ó, a gente pode fechar um triângulo, né? Então, a gente tem aqui a nossa aceleração centrípeta. Então, claro que a resultante estaria aqui. E aí a gente pode montar um teorema de Pitágoras, né, para poder calcular, por exemplo, essa aceleração caso o problema peça para gente. Então, a aceleração ao quadrado é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais AT ao quadrado, que seria o outro cateto, tá? Hipotenusa, né, que é a hipotenusa, ao quadrado igual ao somatório dos quadrados dos catetos. E uma observação muito importante, quando o movimento é circular e uniforme, ou seja, a velocidade dentro da curva ela é constante, a aceleração total é a própria aceleração centrípeta. Porque se a velocidade dentro de uma curva for constante, a aceleração tangencial não vai existir, certo? Então, se a aceleração tangencial ela não vai existir, ó, a aceleração é a própria aceleração centrípeta. Tudo bem? Então isso é muito importante porque isso é o que aparece na maioria dos exercícios. Em exercícios mais sofisticados, a aceleração tangencial também aparece, e aí o somatório vetorial entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta é que me dá o vetor aceleração completo.